Boa tarde, boa noite, um bom dia, meus irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem com todos? Me desculpem a falta de frequência. Felizmente tive alguns percalços aí familiares, mas estou de volta, beleza? Até para aprender mais, até para ter mais entendimento da palavra de Deus. O que a palavra de Deus quer nos dizer, né? Infelizmente eu parei aí em Atos 17. O último foi Atos até 16, 14, 15 e 16, com o pastor Claudinho. Agora nós vamos ver Atos 17, 18 e 19. Resumindo tudo, viagens missionárias de Paulo. Resumindo tudo, Paulo como aquele personagem principal agora. Nós víamos nos evangelhos Jesus e os discípulos como tendo esse papel principal na nossa história. E agora nós vamos ver Paulo. Paulo sendo esse cara, esse centro, assim, uma pessoa principal. Queridos, eu quero destacar uma coisa. Se quando a gente estava lendo os evangelhos, a pessoa principal ali era Jesus, e nós dávamos muito mais significância para Jesus e para suas palavras, por quê? Porque ele era o personagem principal. Então nós atribuímos a verdade a Jesus. Nós atribuímos a veracidade, a credibilidade a Jesus, já que ele era o cara principal ali da nossa história. E agora, Paulo é o personagem principal. Ele está tomando esse lugar de ser alguém muito infame no evangelho, uma pessoa assim muito missionária, alguém que está levando mesmo o evangelho, sabe? De uma forma diferente. Um cara assim que foi levantado por Deus. Então, se quando nós tínhamos Jesus sendo esse cara principal, tendo esse papel principal, nós dávamos credibilidade às palavras dele, agora nós temos Paulo sendo esse cara principal. Então, as palavras de Paulo também são dignas de credibilidade. Vocês concordam comigo? Também são dignas que repensemos, que estudemos, que façamos leituras mais críticas para aplicar em nós. Então nós vemos Paulo tendo esse papel principal. Principalmente aqui em Atos, com essas viagens, onde ele vai para lugares, onde ele faz as coisas, onde lá ele destaca alguns pontos, é destacado aqui por Lucas, que vai dando essas questões em que Paulo chega em tal lugar e acontece tal coisa, então ele vai para outro lugar. Então nós vemos Paulo como tendo esse papel principal. Como nós não vemos, talvez, nos outros apóstolos. Talvez não porque eles não fizeram, mas porque existe uma certa credibilidade no que Deus queria nos passar nessa história de Paulo. Nós vemos que Paulo ele carrega em si essa significância, certo? E então, em Atos 17, nós vemos, logo depois, né, de Paulo, creio que Paulo foi preso, né? Paulo ele teve a sua prisão em Atos 16, ele teve as suas dificuldades, e logo em Atos 17, ele não para, queridos. Ele não para, logo após sua prisão, o que é normal das pessoas fazem? Se arrependerem, pararem de fazer o que elas estavam fazendo. Mas Paulo continua pregando o evangelho, Paulo continua, e ele vai para Tessalônica, depois ele vai para Bereia, depois ele vai para Atenas, e dá o seu discurso sobre Areópago, que é muito interessante, por causa que Paulo, como ele está em Atenas, ou seja, uma cidade grega, lá nessa cidade grega a gente tem muita atenuância filosófica, muita filosofia grega, muitas coisas assim, e Paulo ele dá o seu discurso sendo o mais filosófico possível, para exatamente combater a filosofia daquelas pessoas. Vamos lá. Falando sobre o Deus desconhecido, Atos 17. Em Atos 18, nós vemos Paulo ele indo para Corinto, também indo para Éfeso. Depois ele vai e volta para Jerusalém, certo? Depois a gente vai ter a história de Apolo também, que meio que Paulo levanta Apolo, né? Apolo, ele estava para Éfeso, né? Ele se tornou o anjo da igreja de Éfeso, né? Queridos, eu acho muito interessante isso, principalmente esse fato que eu acabei de falar, sobre a prisão de Paulo. Por que eu acho interessante? Por causa que Paulo ele é preso. O que geralmente acontece quando alguém é preso por um motivo? Se para de fazer aquilo. Se para de fazer aquilo pelo qual foi preso, como uma forma de repreensão, né? De castigo. Mas Paulo não para. Paulo não para. Paulo continua. E por muitas vezes, queridos, nós
Nós, às vezes, temos alguma dificuldade na empresa, não, na igreja, alguma dificuldade com algum irmão específico, ou alguma coisa ali mais interna nossa, mais do nosso espírito, que acontece alguma coisa e nosso principal pensamento, nossa principal atitude é parar. Falar, ah não, então beleza, então eu paro, aqui eu deixo, paro de ajudar na igreja, paro de fazer as coisas, paro de orar, paro de jejuar. E olha Paulo, olha o que Paulo faz. Por mais que ele fosse julgado, por mais que as coisas que aconteceram com ele foram totalmente fruto daquilo que ele fez, que é servir a Deus, por mais que foi injusto, Paulo ele não discute, Paulo faz, Paulo ele fica ali na prisão, sem questionar a Deus. E quando ele sai da prisão, sua principal atitude é ir novamente, fazer exatamente aquilo que prenderam ele. Sabe? Então olha o Cristo de Paulo. Então Paulo ele vai para várias cidades falando sobre o amor de Deus, sabe? Onde pessoas se convertem, onde pessoas são mudadas, onde pessoas elas recebem o verdadeiro evangelho. Isso porque Paulo decidiu não parar. Porque Paulo decidiu ir. Mesmo com as dificuldades, mesmo com aquilo que parecia que seria impossível dele continuar. Ele decide ir. Ele decide continuar, ele decide fazer. Muitas vezes por muito menos, a gente para. A gente estagna. Por muito menos, a gente fala, eu não aguento mais. Por muito menos, queridos, a gente olha para nós mesmos e falamos, eu não mereço isso. Eu não mereço isso que está acontecendo comigo. Mas Cristo, Paulo, tem esse exemplo, porque eles não param, eles continuam por nós, sabe? Eles continuam para que o evangelho seja pregado, eles continuam para que aquele reino de Deus seja instaurado em outras pessoas, para que o amor de Cristo, ele se revele aos gentios, sabe? Então, nós temos que ter essa visão, Às vezes quando acontecer alguma coisa com a gente, alguma coisa chata, às vezes quando nós tivermos algum problema, não olharmos para nós e falarmos como se nós merecêssemos, né? Mas exatamente porque nós não merecemos que veio a graça de Deus. Então nós devemos continuar como Paulo. Nós devemos não olhar para trás, para aquilo que aconteceu, mas falar, eu vou. E eu vou para Tessalônica, eu vou para Atena, eu vou para Bereia, eu vou para Éfeso, eu vou para Corinto, sabe? Não com aquele sentimento de eu vou parar, mas aquele sentimento de eu vou continuar, porque o reino é mais importante. O reino que vive em mim, eu preciso passar esse reino. Então Paulo, ele faz esse trabalho, essas viagens missionárias, falando do amor de Deus. Olha que loucura. Olhando para esses heróis da fé, nós vemos o quanto nós somos falhos, né? Especificamente, não tem nada assim de muita valia para que a gente possa puxar aqui de algum texto, falando sobre alguma viagem e tudo. Então eu quis focar nesse tema. De Paulo, logo após a sua prisão, ele não para, ele continua. Que sejamos como Paulo, beleza? Queridos, estamos juntos, fiquem firmes, beleza? Já a gente está no dia 50, metade do desafio, e daqui a pouco a gente finaliza. Demorou? Tamo junto, meus irmãos, fiquem com Deus.